Obrigado aos nossos participantes. Aí nós já passamos de 210, Cláudio, até agora. Essa é uma das lives com maior audiência que a gente está fazendo. Quero agradecer a presença de todos, em especial os nossos participantes ilustres aí que vão nos ajudar contando um pouquinho o que fizeram nas suas empresas e como estão enxergando o mercado daqui para frente. Temos conosco hoje o senhor Álvaro Coelho da Fonseca, presidente da Coelho da Fonseca, Cláudio Ermolim, vice-presidente de intermediação imobiliária e marketing do Secov e também presidente da Brasil Broker. Temos o senhor Elbio Fernandes Mera, sócio-diretor e presidente do Conselho de Administração da Fernandes Mera, o senhor Marcos Lopes, presidente da Lopes, Ricardo Paixão Barbosa, vice-presidente da rede Secov. E hoje, como o tema é interessante, nós vamos ser o mais rápido possível aqui nas introduções para dar tempo dos nossos palestrantes falarem para a gente. Então, Cláudio, já vou te chamar para que você apresente para a gente aí o termômetro da semana. A palavra é sua, Cláudio. Beleza, obrigado, Nelson. Vamos passar aqui rapidamente o nosso termômetro semanal para que as pessoas vejam como é que está efetivamente funcionando o nosso mercado nessa última semana. Bom, todo mundo já está acostumado a ver o nosso termômetro. Eu vou abrir aqui ele na tela inteira para ficar melhor. Pronto. Bom, esse então é o nosso termômetro dessa semana. A gente aqui olha como é que foi o comportamento das imobiliárias que responderam a nossa pergunta em relação ao atendimento a clientes interessados em comprar imóvel. Então, a gente percebe que nessa última semana, né, a semana que a gente está, né, houve um aumento, 39% das imobiliárias perceberam um aumento no volume de atendimentos a clientes interessados em comprar imóveis em relação à semana anterior. E a gente percebe que o volume, né, de imobiliárias que perceberam uma redução nesse volume de atendimento está menor do que o número de imobiliárias que perceberam um aumento e perceberam uma manutenção comparado com a semana anterior. Então, isso já é uma boa notícia na primeira etapa da nossa jornada do cliente. Lembrando que sempre é comparando com a semana anterior. Quando a gente vai para a segunda etapa, né, que é a etapa do agendamento de visitas, né, às unidades, então a gente também percebe um crescimento, ou seja, 36% das imobiliárias perceberam um aumento nas visitas comparado com a semana anterior, enquanto 43% das imobiliárias ainda observaram uma redução no volume de visitas comparado à semana anterior. Só vamos lembrar que no início da pandemia, na primeira semana, 85% tinham visto uma redução e 12% tinham percebido um aumento, né? Então, a gente vê um comportamento de melhora nessas semanas aí posteriores ao início da pandemia. Quando a gente vai olhar para o número de propostas, né, em relação à semana anterior, a gente tem aqui um número de propostas ainda menor, né? 25% só das imobiliárias perceberam um aumento do número de propostas e 36% ainda observam uma redução no volume de propostas comparado com a semana anterior. E na última etapa da jornada de compra de imóvel, né? Ou seja, o número de vendas de novos imóveis comparado com a semana anterior, a gente percebe que a curva ainda está muito baixa, né? Ou seja, 18% das imobiliárias perceberam melhora, ainda 32% observam piora na comparação com a semana anterior e já 50%, ou seja, metade das imobiliárias que responderam a nossa pergunta viram uma estabilidade quando compara a semana anterior com essa semana. Tá? Então, mostra que na jornada de compra, nossa leitura é que na jornada de compra melhorou o percentual de empresas que viram aumento na procura por imóvel, aumento no agendamento de visitas, mas ainda não temos uma melhora nas propostas e no número de vendas. Quando a gente fala da jornada de locação, a gente percebe que já tem um comportamento diferente do mercado de compra e venda, né? Então, a gente vê aí como as imobiliárias que perceberam um aumento na procura por interessados em alugar imóvel nessa semana, 50% observaram já um aumento na procura por imóveis, 30% ainda observaram uma redução e 20% uma estabilidade.
Quando a gente vai para a segunda etapa da jornada, né, do aluguel, que é o número de visitas de interessados a imóvel. Então, 45% das imobiliárias verificaram uma melhora no volume de novas visitas para locação no mercado imobiliário, no mercado de São Paulo, desculpa. Quando a gente vai olhar para o número de propostas para alugar imóvel, também uma melhora em relação à semana anterior. Essa semana aqui do 17, a semana passada, a gente viu que muito provavelmente tem um impacto aqui daqueles feriados, né, que foram antecipados, e aí aquele volume de feriados atrapalha bastante o processo, tanto de locação quanto de venda. Mas, de novo, na jornada de locação, a gente vê que nessa última semana houve um número expressivo, né, 53% das imobiliárias verificaram uma melhora, e quando a gente vai falar no fechamento de novos contratos de locação, ainda tem um número de imobiliários pequeno observando melhora, né? O número hoje praticamente igual, 42% das imobiliárias percebem uma estabilidade no volume de novas locações, 42% observam uma piora no volume de locações comparado com a semana anterior e só 16% veem uma melhora. Lembrando também, quando a gente compara com a primeira semana da pandemia, na época 67% viam piora, 26% viam instabilidade e 7% só é que viam uma melhora. Quando a gente olha no percentual de inquilinos que pediram renegociação de aluguel, a gente vê um aumento, né? A gente percebe que começou lá na casa dos 39%, desculpa, no início da pandemia, já estamos perto de 60% de percentual de inquilinos que pediram renegociação de aluguel. Quando a gente vai olhar o percentual de desconto, né, que foi solicitado por esses inquilinos, hoje a gente está na casa aí dos 50% para residencial e 37%, desculpa, exatamente, 37% para comercial, né? Provavelmente, na nossa leitura, essa diferença que existe entre o residencial e o comercial, né, ou seja, o comercial caindo, é que, efetivamente, no início da pandemia, grande parte do que estava sendo solicitado de locação era comercial, a onda do residencial veio em seguida. Quando a gente olha a margem de desconto que está sendo solicitado, a gente vê que 80% tem solicitado mais do que até 50%, desculpe, e aqui a gente percebe que o prazo para solicitação desses descontos está muito concentrado em até 3 meses. Quando a gente olha no final, qual é o percentual de acordo já fechado na carteira, a gente olha lá no início, começou com 32% e hoje a gente está perto dos 60%, né? 57% é o que aparece. Bom, Nelson, é isso que a gente tinha para essa semana. Obrigado e vamos aí para o nosso debate. Eu é que agradeço, Cláudio. Eu quero fazer um segundo agradecimento. Nós passamos de 340 participantes na nossa live até agora. Não para de subir o número de participantes. Muito obrigado, pessoal, por estar entrando na nossa live. Bom, essa semana nós temos um formato um pouquinho diferente. Normalmente, os nossos palestrantes fazem uma apresentação de 5 minutos e depois nós fazemos as provocações. Como os nossos palestrantes hoje não precisam se apresentar, o mercado todo já os conhece. Então, nós vamos aproveitar o tempo aqui para ir direto para as provocações. Eu vou fazer 2 provocações já de cara, e eu pediria que a gente talvez seguisse uma ordem. Primeiro o Álvaro, depois o Marcos e depois o Elbio respondessem as mesmas provocações, se complementando. A minha provocação é o seguinte: como as empresas de vocês estão enfrentando essa crise, essa pandemia, e o que vocês estão fazendo nas suas empresas para prepará-la para a retomada. Então, a palavra é sua, Álvaro. Você precisa abrir o microfone, Álvaro. Abre o microfone aí. Isso. Você ouviu a provocação que eu te fiz, Álvaro? Em termos não, não ouvi. Eu estava pedindo para abrir a porta aqui, porque o sinal está meio ruim e estava travando. Ok. Então eu vou repetir. A minha provocação em termos para você se colocar é como a Coelho da Fonseca está enfrentou essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, e o que vocês estão fazendo para se preparar para a retomada, as aberturas e a retomada, tá ok? Essa mesma pergunta depois, essa mesma provocação
permanece para o Marcos e permanece para o Elbio ao final, tá ok? E para o Cláudio, né, Nelson? Para o Cláudio. Sim, perdão, esqueci do Cláudio. É que o Cláudio já é parceiro diário aqui, a gente esquece que hoje ele é palestrante. Mil perdões, Cláudio, desculpa. Está em casa. Bom, boa noite a todos e um abraço aos companheiros e colegas participantes. Bom, a pandemia jogou a gente no chão, dentro de casa, né? Então, o primeiro momento é aquele momento de pânico, onde para tudo, e, felizmente, nós estávamos estruturados para esse trabalho em home office, e foi a empresa toda 100% para home office, e assim estamos trabalhando desde lá. Num primeiro momento, os quadros que o Cláudio mostrou correspondem basicamente ao que nós também refletem basicamente o que aconteceu na empresa, com algumas diferenças que a gente trabalha sempre numa faixa de mercado mais alta. O nosso percentual de solicitação de redução de aluguéis no residencial ficou bastante baixo e basicamente no que na apresentação do Cláudio para o comercial, né? A performance de vendas também teve esta queda e esta recuperação. Cresceu demais a procura por locação, cresceu bastante, tanto na capital como nesses condomínios de interior e de litoral, e de venda também, de compra também, de busca por unidades em condomínios do litoral e do interior. E na capital também cresceu muito a procura por coberturas e por casas em condomínio, casas de rua, casas em ruas fechadas. Ou seja, sempre aliando, as casas renasceram, ressurgiram com mais força nesse mercado. Acho que todo mundo vivendo esta coisa de viver confinado em casa, começa a se dar mais valor à qualidade de vida em casa. Essa é uma leitura que eu faço de valorizar o aconchego, a valorizar o ninho que a casa, enfim. Então, as residências passaram a ter uma procura muito grande, coberturas também uma procura muito grande, e na nossa empresa o segmento mais sofrido foi o segmento de lançamentos imobiliários, por conta dos plantões fechados e por tudo isso que nós estamos vivendo. O mercado secundário responde dentro do quadro satisfatoriamente e focado principalmente em locação e compra desse tipo de imóvel. Obrigado, Nelson. Só complementando, o que vocês estão preparando para a retomada? Rapidamente, o que você poderia mencionar para a gente com relação à retomada? Olha, para a retomada, nós, enfim, estamos na expectativa de a qualquer momento, o poder público liberar os estantes de venda para que a gente possa voltar com força dentro do quadro para esse segmento. A empresa vai voltar parcialmente para as suas instalações. A nossa recomendação desde já é que no corpo da empresa, tanto de corretores como de auxiliares internos, os de maior risco permaneçam em casa, ou seja, os maiores de 60 anos permaneçam em casa, aqueles com alguma comorbidade também permaneçam em casa, e nós estamos trabalhando um retorno que nós estamos aguardando as orientações, mas sempre, eu diria assim, fazendo uma escala de trabalho inicialmente para que mantenha-se internamente um distanciamento confortável e seguro para todos.
Esse é o trabalho que nós estamos, é o que está nos norteando a volta. Não vamos fazer uma volta abrupta, vamos fazer uma volta parcial. Nem sei se vão vir, possivelmente vem algumas orientações do poder público, mas da nossa parte, o que já está pensado é isso, é voltar com uma parte do quadro e trabalhando à distância ainda os da chamada zona de risco, da área de risco. Basicamente é isso. Obrigado, Álvaro. Marcos, passo a palavra para você, por favor. Comente um pouquinho conosco como que a Lopes agiu nesse período, como enfrentou essa crise, o que está pretendendo aí para frente. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. Quero cumprimentar aí os nossos companheiros palestrantes e todos que estão nos ouvindo. Inicialmente, o Cláudio me falou que era em torno de 100, eu estou vendo aqui 430 pessoas. Prazer grande estar falando com todos vocês. Eu confesso para vocês que a minha grande preocupação em todos esses anos de mercado imobiliário é respeitar as regras da natureza, né? O nosso mercado é cíclico e sempre tem momentos de baixa. A cada 3, 4 anos, máximo 5 anos, sempre tem um ciclo de baixa e é preciso estar preparado para o ciclo de baixa. E quando eu digo estar preparado, é estar preparado para a venda zero. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem preocupado no início, e a minha preocupação maior, logo no início da pandemia, foi com os corretores associados. Os corretores associados da companhia, os corretores associados da rede, porque a gente sabe que a vida de uma imobiliária, como de uma equipe de vendas, como de um corretor, não é fácil, porque tem que acordar todos os dias, todos os meses, com boletos para pagar e depende da própria venda, do próprio trabalho. Então, essa foi a primeira preocupação. A gente teve aí condições de se envolver para que os corretores fossem incluídos na ajuda de R$600 para aqueles menos favorecidos. Ficou muito agradecido ao governo por conta disso, deu um certo alívio. Mas, num momento como esse, mais do que nunca, é preciso apoiar e acreditar na companhia, acreditar nos corretores. Então, o que nós fizemos logo de imediato, dada a dificuldade da tempestade perfeita, então é o problema de fechamento de estandes de venda, fechamento das imobiliárias, é o problema do medo das pessoas, é a dificuldade do trabalho, então é correnteza contra chuva, tempestade com raio, quer dizer, um cenário bastante ruim. Então, nesse cenário bastante desafiador, o que nós entendemos que seria a condição mais apropriada seria apoiar ao limite o trabalho dos corretores associados e de todos da rede, de todos os da rede Lopes, os franqueados, sócios. Então, para você ter uma ideia, hoje nós estamos na 5ª campanha de marketing desde que começou a pandemia. Foram 230 comerciais de televisão, a gente estruturou muitas peças publicitárias de marketing, distribuindo a todos os corretores e empresas que fazem parte da rede para apoiá-los. Então, a gente fez o Salão de Imóveis online. Isso foi possível porque a gente já estava trabalhando fortemente numa transformação digital da companhia. Então, já tínhamos aí muitas peças, muitas ferramentas para disponibilizar. Aí fomos para a 2ª fase, estamos na 3ª fase. Estamos fazendo uma campanha de feirão da casa própria, focado no Minha Casa Minha Vida, também apoiando todos os corretores que atuam no Minha Casa Minha Vida nos lançamentos. E estamos fazendo a primeira campanha de imóveis prontos, que começa agora na semana que vem também com televisão, com mídia eletrônica, com mídias digitais. Então, talvez não seja o momento ideal para ter o melhor retorno do marketing, mas é um momento onde o corretor associado, onde a imobiliária que faz parte da rede está mais precisando. Então, a gente acha que tem que estar mais próximo aos nossos clientes, tem que estar mais próximo ao corretor, tem que apoiar o trabalho dos corretores e, evidentemente, cuidar da companhia. A gente sabe que dono da imobiliária é um empresário muito solitário, né? Porque a gente sabe que a gente costuma brincar que o dono da imobiliária é um faz-tudo, porque ele bate escanteio e corre para cabecear. Então, o papel nosso aqui como Lopes é ajudar
a pavimentar, a procurar pavimentar o asfalto para que o dono da imobiliária que faz parte da rede possa acelerar melhor os trabalhos que já não são fáceis. Então, aí envolve que a gente intensificou treinamentos para ter uma agenda do corretor dentro de casa, uma disciplina de como é que ele deveria abordar o seu cliente, qual que deveria ser a regra do dia a dia dele, qual que devia ser o tratamento dele em relação aos seus clientes. Num primeiro momento, não podia nem se falar em vender imóveis, famílias preocupadas em saúde antes de comprar, isso foi arrefecendo. E, para nossa grata surpresa, as vendas estão acontecendo, apesar dos desafios todos. Então, a gente teve aí um indicador de aproximadamente 10% das pessoas que desistiram, mas do restante dos 90%, metade continua comprando e a outra metade continua olhando. Então, tem o desafio de estar recluso em casa, mas há um cenário muito melhor do que eu imaginava logo no começo da pandemia. E esse apoio aos corretores nesse momento e poder trabalhar muito ombro a ombro com cada um deles é fundamental, principalmente nesse momento, através dessas ferramentas como uma dessas que nós estamos vendo aqui. Isso, há 3, 4 meses atrás, eu garanto para vocês que nenhuma das imobiliárias aqui usava essa ferramenta com frequência e hoje passou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, houve uma necessidade, escancarou uma necessidade de uma presença maior digital para relacionamento, para apresentação de produtos, para treinamento e tudo mais. E a gente sabe que isso não é muito simples, né? Porque ferramentas como essa é simples, mas o processo de transformação digital das empresas é um processo demorado, principalmente muito caro e leva tempo. Então, a gente já está 1 ano e meio aí nesse processo e disponibilizando para a turma. A gente tem uma tradição de ter colaboradores que ficam muitos anos na companhia. E a gente percebeu que muitos deles tinham o grande sonho de ter o seu próprio negócio, né? E isso é natural. O corretor bem-sucedido começa a ter uma equipe, daqui a pouco ele quer ter a sua própria loja, ter a sua própria imobiliária. Então, foi daí que surgiu essa ideia das franquias para profissionais muito competentes. E a gente foi gratificado porque não aconteceu só os corretores associados à Lopes sendo franqueados, mas também imobiliárias pequenas que entenderam que na hora que se aglutinam em torno de uma marca, ficam muito mais fortes. A gente vê esse evento muito sólido em outras cidades mais maduras no mundo, e hoje a gente está percebendo que essa força da rede ajuda as empresas, os corretores, passarem com mais tranquilidade por esse momento aí de tempestade perfeita do que esse Covid colocou a nossa atividade imobiliária. Realmente é um momento inédito na vida de todos aqui, mas ele tem, por outro lado, uma compensação muito boa, porque as condições macroeconômicas acabaram favorecendo o nosso mercado, com a queda de juros, que tem um impacto relevante numa inclusão social de muitos compradores, e também crédito imobiliário farto, acessando uma quantidade maior de famílias, e a questão da reserva de valor, que está implícita na aquisição do imóvel, né? Isso favoreceu muito o trabalho dos nossos corretores nesse momento de dificuldade. E a reserva de valor e juros baixos impulsiona as pessoas em direção ao mercado imobiliário. Então, eu acho que, mais do que nunca, é momento dessa engrenagem, que são os corretores, as imobiliárias, que é a engrenagem mais importante da habitação, porque aí é que nasce tudo, né? Sem a venda, não nasce novos empreendimentos, sem a venda, não nasce upgrade de imóveis prontos da pessoa que está no aluguel e vai adquirir a sua própria unidade, ou até dar um upgrade em relação ao seu imóvel. Então, esse papel do corretor hoje, mais do que nunca, precisa ser apoiado, e essa união umbilical entre o corretor associado
E as imobiliárias, ela tem que ser muito valorizada nesse momento. É isso que eu penso e é nisso que nós estamos apostando. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Elbio, eu vou inverter um pouquinho de novo. Eu vou chamar o Cláudio e te chamo na sequência, tá ok? Olha, de novo, 467 participantes. Eu acho que a nossa live hoje vai bater um recorde aqui, viu, Cláudio? A palavra é sua. Bom, obrigado, Nelson. Obrigado, Ricardo. É um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui com Elbio, Marcos Lopes e Álvaro, né? São três lendas aí do nosso mercado. Acho que a gente tem muito para aprender. E aí, por isso, Marcos, que eu fui tímido. Realmente, eu achava que a gente ia ter a média das nossas outras lives, mas isso mostra aí a força do teu nome, do Elbio e do Álvaro aí no mercado para trazer informação para todo mundo. Então, eu aqui sou um aprendiz, vou tentar ajudar de alguma forma e o que a gente tem visto aí acontecer nesse momento aí de pandemia e o que a gente tem tentado fazer, indo muito na linha do que o Álvaro falou, do Marcos também já falou, a se aproximar do cliente, se aproximar do corretor, né? Tentar, de alguma forma, ajudar esses dois players importantes do nosso setor a passar por esse momento de uma forma menos dolorosa, né? A gente sabe, eu costumo dizer que a gente estava e tem ainda vivido esse momento de distanciamento social, mas isso não quer dizer isolamento social, né? Tem uma diferença muito grande entre o distanciamento e o isolamento. Na hora que você tem um distanciamento social, a gente tenta, de alguma forma, com essas ferramentas que estão hoje disponíveis, como essa que a gente está usando, uma aproximação, né? Ou seja, ficar próximo tanto do nosso cliente quanto do nosso corretor. Quando a gente fala das operações da Brasil Brokers, o que a gente conseguiu aí fazer durante esse período, aí, esses quase 70 dias de quarentena, foi trabalhar bastante com as ferramentas digitais, trazer bastante informação e proximidade com o nosso corretor. Só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu aí aumentar em quase 150% os acessos à nossa U-Brokers, que é a nossa plataforma de ensino à distância para os corretores. Então, isso fez com que os corretores aproveitassem esse período de distanciamento para poder aprender mais, para se qualificar melhor, para se preparar melhor para uma retomada do mercado. A gente teve quase 300% de aumento na presença dos nossos corretores nos treinamentos. E aí, usando de novo as palavras do Marcos, acho que essas ferramentas possibilitaram que as pessoas tivessem até mais frequência do que antes, quando a gente fazia os eventos de treinamento presenciais, que as pessoas precisavam se deslocar, distâncias, né, trânsito, dificuldade de estacionar. Então, a gente teve 300% de aumento nos nossos treinamentos. Conseguimos também fazer convenções, tanto na Biara, em São Paulo, quanto na Brasil Brokers, no Rio de Janeiro, com mais de 800 corretores participando, todos de maneira online, né? Coisas que, para a gente fazer uma convenção e botar tantos corretores, a gente sabe não só o custo que é, mas às vezes a dificuldade do corretor em se deslocar, em conseguir estar no horário, em conseguir cumprir, de repente, essa agenda com os outros afazeres. Conseguimos também fazer 2 lançamentos, né? Tanto 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo, durante a pandemia, mostrando a capacidade que a força de vendas tem, que o corretor tem, né? Que as nossas imobiliárias, que as nossas empresas têm em vencer essas adversidades. Tanto o lançamento que a gente fez 100% virtual em São Paulo, digital, desculpa, em São Paulo quanto no Rio, tiveram mais de 50% das vendas, o que foi, né, espetacular, em se considerando aí esse momento que as pessoas não têm os estandes abertos, não têm o decorado, não têm a possibilidade de visitar a maquete, né, nem olhar, às vezes, o terreno, o cara teve a possibilidade, então acho que o número é sensacional. Também fizemos os feirões digitais, né, mostrando também que a capacidade da gente se reinventar foi muito rápida, né? Acho que o setor teve essa possibilidade. Investimos muito também em ferramentas de tecnologia para poder melhorar também essa jornada. A gente sabe que nem todo mundo tem uma boa internet em casa, nem todo mundo tem um bom computador, um bom smartphone, né? Uma boa ferramenta para trabalhar. Então, a gente também foi buscar ajudar esses corretores a ter essa possibilidade de trabalhar melhor, mesmo nesse momento de distanciamento.
Fizemos também muito treinamento com atendimento a cliente e a gente conseguiu, com isso, melhorar muito a nossa conversão de leads em atendimento, né? Nossas conversões melhoraram também pela qualificação do corretor em querer aprender as ferramentas que já estavam disponíveis e por questões, às vezes, até do mercado mais aquecido, ele não conseguia até ter o tempo de se qualificar melhor. Acho que um ensinamento que a gente teve também interessante foi de mudar, às vezes, as pessoas das suas funções, né? Buscar, de repente, oportunidades para o corretor, para a força de vendas, em trazer produtos novos, em ofertar outras oportunidades para o cliente. Por exemplo, na nossa operação de crédito, lá na Crédito Morar, a gente migrou muito da nossa força de marketing para oferecer o imóvel cash, né? Que é o home equity. A gente sabe que as pessoas, nesse momento, estão precisando de liquidez, estão precisando de produtos que possam efetivamente gerar receita para ele. E o home equity é um produto que, fora do Brasil, ele é amplamente difundido, amplamente utilizado. A gente ainda está engatinhando nesse produto, mas a gente, então, levou para a nossa força de vendas, para as nossas operações, a possibilidade de oferecer, né, já que o crédito imobiliário, apesar de, como o Marcos falou, ainda está atrativo, mas na hora que você diminui a venda, você diminui também a oferta de crédito, você conseguir vender um imóvel cash e trazer receita para o corretor, trazer receita para as nossas imobiliárias. Quando a gente fala da nossa operação de locação, né, também tivemos, como o Álvaro falou, sentimos menos na locação do que na compra e venda, mas o que a gente fez também foi deslocar boa parte da equipe comercial que trabalhava na nossa operação de locação, na Desenrola, para a parte de negociação, atendimento ao cliente, porque aconteceu um aumento muito grande da demanda de negociações, né? Então, nessa hora, né, o Marcos também colocou, a gente precisa estar próximo do cliente, né? A gente precisa melhorar a nossa prestação de serviço. Então, se a gente tem hoje menos demanda para alugar, mas tem mais demanda para negociar, então vamos focar na negociação, né? Vamos fazer com que esse cliente sinta-se acolhido, sinta-se bem recebido, sinta-se bem atendido, principalmente, dado que esse momento é um momento onde as pessoas estão realmente precisando de ajuda. E eu reforço aqui, eu acho que essa é uma atitude que, na nossa visão, foi muito importante. A gente conseguiu trazer o corretor para mais próximo das necessidades aí de treinamento de ferramentas, conseguiu, com isso, também atender melhor o cliente, e eu acho que também mostrou a importância da imobiliária nessa relação com o corretor, dado que essas ferramentas, esses investimentos, não são investimentos baratos, né? Não são esforços simples de serem feitos, e quando a gente faz isso e traz essa facilidade, né? Traz essa oportunidade para o corretor, eu acho que a gente também melhora essa relação entre corretor, imobiliária, entre corretor, imobiliária e cliente. E, no final, quem está ganhando é o mercado, é o nosso setor e são todas as pessoas que, de alguma forma, interagem com o nosso setor. Olhando para frente, Nelson, só para pegar o gancho aí da tua outra provocação, e aí com o meu chapéu de vice-presidente de intermediação imobiliária, acho que o Secov tem feito um excelente trabalho, né, para buscar acelerar essa retomada. Logo que a prefeitura começou a receber os protocolos, o Secov foi o primeiro a protocolar toda a demanda de necessidade que a prefeitura precisava aprovar para essa retomada. E a informação que a gente tem é que na próxima semana a gente, se Deus quiser, vai ter uma boa notícia dos nossos protocolos serem aceitos e, consequentemente, a gente ter a autorização para reabrir as nossas operações. Eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Como o Marcos falou, a gente sabe que hoje as obras estão em funcionamento, também uma vitória do setor, uma vitória do Secov, mas as obras não conseguem evoluir se não houver venda, né? O que suporta, né, os novos projetos, o que suporta a continuidade das obras são as vendas. Então, a gente tem vendido muito o quão é importante a atividade imobiliária, da intermediação imobiliária, para que essa cadeia toda do mercado imobiliário, tão importante para a geração de emprego e renda, possa ficar sustentável. É isso. Muito obrigado, Cláudio. Meu amigo e companheiro Elbio, por favor, você tem a palavra.
Precisa abrir seu microfone, Elbio, por favor. Pessoal, nós passamos dos 470 participantes. Bom, boa noite a todos, empresários, gerentes, corretores e principalmente este painel maravilhoso de nossos colegas de tantos anos e tantas lutas no mercado imobiliário e estamos mais uma vez passando por uma onda. Muito bem, esta onda vai nos trazer possivelmente alguns aprendizados. Eu preparei para uma breve apresentação. Pode passar, Daniel. No mês de abril, foi um impacto, como vocês... Tudo que eu vou falar já foi falado, ou seja, apenas foi um impacto realmente grande e dedicamos o mês de abril na nossa empresa a trazer a equipe de corretores para perto, fazendo reuniões gerais, fazendo reuniões de treinamento, contratando empresas externas de treinamento, ou seja, dando soporte, como continua sendo dado para as nossas equipes, porque realmente o impacto atingiu clientes e todos nós. Depois, em maio, nós já conseguimos um certo equilíbrio, aumentou o número de consultas, nos organizamos melhor em quanto às atitudes de captar clientes e atender clientes, ou seja, demos uma arrancada neste ponto e o faturamento já foi 4 vezes maior que o de abril. E agora, para junho, estamos vendo um crescimento em todas estas experiências, porque foi toda uma vida nova que passamos a ter com as nossas equipes. E o mais importante é manter as equipes municiadas e ligadas em tudo que é, vamos dizer, os produtos que estamos ofertando atualmente. Pode passar o próximo, Dani. O ambiente de mercado. O ambiente de mercado, a indústria da construção se manteve ativa, isto é realmente muito importante para manter o ritmo das entregas e dos compromissos. Os bancos cuidaram muito bem de seu dinheiro, emprestaram muito pouco, correram muito pouco risco e eles se mantêm firmes. Parabéns para eles. O mercado imobiliário, as incorporadoras tiveram pouquíssimos destratos, tiveram algumas negociações, mas mantiveram a liquidez e a solidez delas. Isto para nós, todos aqui presentes, tanto os nossos companheiros da rede Secovi, quanto as empresas que estão mais ligadas com a área de lançamento, é muito importante termos estes pilares, tanto das incorporadoras quanto dos bancos, funcionando com firmeza, para que o mercado, na hora de arrancar, ele vá em frente com força. Aqui nós estamos vivendo um sonho que, vamos dizer, parece é um sonho mesmo. A taxa Selic de 3,75 passou para 3, agora vai cair para 2,25 e estão falando de que vai para 2 ou menos que 2. O sea, isto já é juros negativos, quer dizer que isto transforma o mercado imobiliário em uma luz para os investidores, ou seja, nos dá uma capacidade de termos um produto e a tendência das taxas dos financiamentos continuarem baixando e continuarem ficando cada vez mais acessíveis. Hoje nós estamos, quando é o financiamento com IPCA, nós estamos praticamente com 40% do valor da prestação que estávamos um tempo atrás. Ou seja, realmente a pessoa compra ou mais apartamentos ou paga menos por mês. Isto é uma situação que vai dar uma força notável para a arrancada do mercado imobiliário. Pode passar o próximo. Bom, a perspectiva para o futuro, nós estamos praticamente, neste mês, sem inflação. Pode ser que tenha algum ponto de inflação o mês que vem, mas a tendência é que continuemos praticamente sem mudança de tabelas de preços, sem mudanças vamos dizer, facilitando o acesso ao comprador de imóveis.
juros mais baixos, financiamento, como já foi falado antes, disponíveis. Aí temos ou mais imóveis ou menos prestação, a pessoa escolhe o que ele quer. Depois nós temos a Covid também teve seu lado positivo, tá certo? Normalmente quando lançamos é uma agonia, ou seja, tem aprovação, tem registro, agora tem tudo, tem stand, tem aprovação, tem registro. Estamos prontos para dar uma estilingada aí de aqui para frente. E nós estamos percebendo que nos trabalhos que estamos fazendo, as nossas equipes estão conseguindo conversar com os clientes, estão conseguindo fechar negócios, estão conseguindo manter um certo ritmo. Não é o ritmo desejável, mas é o ritmo que nos permite sentir firmeza com relação ao futuro próximo. Pode passar o próximo. Bom, o Álvaro acabou de falar que as coberturas, os apartamentos com as casas, os apartamentos que antes ficavam para vender por último, os garden, agora são os mais procurados, tá certo? Então, esta valorização do imóvel é muito importante para o futuro da nossa indústria, para o futuro das nossas empresas. A moradia, vamos dizer, eu sempre ficava preocupado, eu dizia, cara, vem e coloca em cima da mesa do restaurante a chave do Mercedes-Benz ou da BMW, caramba, e nós não podemos colocar o imóvel em cima da mesa. Agora nós colocamos o imóvel na frente de todo mundo o tempo todo. Ou seja, mudou de uma hora para outra, alguma coisa a Covid trouxe para nós. Valorizou os imóveis e valorizou e fez as pessoas pensar em renovação e partir para um imóvel melhor. E com relação à renda, a valorização patrimonial do imóvel, já foi falado, o Marcos Lopes acabou de falar, mas nós temos também uma falta de produtos de investimento. Ou seja, entraram em 90 dias 528 mil novos clientes em fundos imobiliários. E fantástico. Isso foi no começo do ano. Quantas pessoas procurando um investimento, procurando uma renda? Quando nós temos a renda nos nossos produtos imobiliários. Então, este é um futuro positivo que nós temos aí para frente e que ficou mais relevante com a taxa Selic, com tudo que acabei de relatar até agora e vocês relataram anteriormente. Não vou me estender nisso. Tenho mais um slide. Finalizou, Elbio? Aqui tenho um que diz o seguinte: valorizar as nossas empresas. Ou seja, possivelmente é um momento, tanto as empresas da rede quanto as empresas, as demais empresas imobiliárias, é um momento de valorizar as nossas empresas, porque nós cumprimos uma função de organizar o trabalho e de dar suporte para milhares de famílias que são os nossos corretores e que são pessoas que nós preparamos, treinamos e que às vezes estão procurando um lugar seguro para onde trabalhar. Então, tanto nas empresas da rede, que têm uma responsabilidade de se manter em forma, de se manter funcionando, quanto as outras empresas, nós precisamos dar mais suporte de segurança de saúde para nossos corretores, para os moradores dos apartamentos, para os proprietários, para os compradores. Ou seja, dar da mesma forma que estamos tendo o protocolo para funcionar os escritórios, o protocolo para funcionar os estandes de vendas, poder criarmos um protocolo para o atendimento de nossos clientes em todos estes itens aqui. Isto vai dar um valor maior às empresas imobiliárias. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, Elbio. Eu vou passar a palavra agora ao Ricardo, que vai para a segunda fase das provocações. Eu acho que nós, se vocês concordarem, mantemos a mesma ordem de respostas, ok? Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Nelson. Boa noite a todos.
Estamos beirando aí os 500 participantes, fico muito feliz, mais feliz ainda de ver muitos colegas e amigos nos prestigiando aí na audiência. E vamos aproveitar, né? A gente está com muita história de mercado, com muita experiência, com empresas referência e de grande representatividade, e a gente vai fazer a nossa tradicional provocação aqui para as empresas, aproveitar toda essa história aí que a gente tem junta, e vou caprichar aqui na reflexão que eu vou provocar para vocês. Vamos seguir a mesma ordem, né, Cláudio, Nelson? Então, vamos seguir com o Álvaro, com o Marcos, com o Cláudio e com o Elbio. Pessoal, faz um tempinho já há um bom tempo, a desintermediação ela vem flertando com o mercado imobiliário. E parece que ela vem perdendo um pouquinho a força, no sentido de que a gente observa tendências em países mais maduros que a desintermediação pura ela não aconteceu. A gente tem aqui um mapeamento das startups, desses novos modelos que aparecem e que são propostos, as chamadas PropTechs, Construtechs, um mapeamento muito bem feito pela Terracota Ventures e que levantou aí mais de 700, 800 startups, e a gente não observa que há um número considerável, palpável, de empresas que realmente venham propor a desintermediação pura, ou seja, a eliminação do intermediário. Na verdade, o que elas propõem é um intermediário de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira com modelo de negócio um pouquinho diferente. Se a gente olha para o mercado imobiliário, e a gente tem aqui empresas que fizeram história e que participaram do mercado imobiliário, a gente volta lá atrás, nos anos 70, 60, quando esse modelo de negócio que existe hoje se consolidou lá com Clineu Rocha, e muitos dos participantes que estão aqui hoje conhecem, viveram e participaram, fizeram essa história, a gente observa que passamos o jeitão que o mercado acontece, como é que se formou a relação corretor, imobiliária, cliente comprador e vendedor, ele começou lá nos anos 70, ele evoluiu nos anos 80, a gente teve a tecnologia começando, a famosa briga, muitos daqui devem ter participado, devem ter lidado com o fichário, que era de papel, quando houve aquela briga nos anos 80, do fichário e o computador, o corretor não queria se adaptar, a gente teve os anos 90, com a internet comercial, com as fotos começando a serem tiradas. Aí viemos nos anos 2000, veio, depois de 100 anos de classificados, a gente tem um reviravolta e os classificados basicamente morrem da maneira que eles eram. O primeiro classificado no Brasil, lá se eu não me engano, no Sentinela e o Tamoio, lá no Rio de Janeiro, e simplesmente numa década esses classificados morrem. 2010 vem um verdadeiro arrastão de tecnologia, a gente fica perdido com a velocidade com que as coisas acontecem e a gente chega nos dias de hoje. E se a gente olha lá para trás, aquele modelo consolidado lá nos anos 70, ele ainda permanece hoje. E a minha pergunta, ela está baseada, como é que vocês acreditam? Vocês acreditam que esse modelo que está estabilizado desde os anos 70 e sofreu muito pouca mudança, vocês acreditam que ele já apresenta algum sinal de desgaste? Ou que, afinal, ele permaneceu tanto tempo, ele tem alguma robustez, ele tem uma solidez? Vocês acreditam que esse modelo ele tende a mudar? Qual é o futuro da intermediação imobiliária? Como é que vocês acreditam que vai ser essa relação imobiliária, corretor e cliente? Cliente comprador e cliente vendedor. Pessoal, a palavra está com vocês. Vamos começar com o Álvaro. O microfone, Álvaro. Eu não sou muito bom disso aqui, então de vez em quando eu erro. Eu não acredito em hipótese nenhuma em término do corretor de imóveis. A interpretação simples é assim, porque ele não acabou em nenhum lugar do mundo, né? Se você quiser pensar rasamente, é assim, ele não acabou em lugar nenhum do mundo. O que aconteceu no nosso mercado e com a profissão de corretor é que houve um aperfeiçoamento e uma melhora na qualidade do corretor de imóveis. Todas as ferramentas que a evolução tecnológica trouxe e as empresas emprestam em tudo isso que foi dito aqui
em treinamento, em tecnologia, em amparo, em tudo isso para o corretor de imóveis, o que fez? Fez que cada vez mais a classe, a categoria do corretor de imóvel, ela é cada dia mais respeitada e mais admirada. Portanto, eu não acredito em hipótese nenhuma no término da nossa categoria, né? Não aconteceu em lugar nenhum do mundo e jamais acontecerá. Primeiro que nós fazemos uma intermediação que é o maior bem da família, que é o maior bem patrimônio do indivíduo. Eu sempre uso uma analogia que é o seguinte: se nós pegamos assim, vamos pegar o Roberto Setúbal, presidente e dono do Banco Itaú, muito bem, do Grupo Itaú. Ele vai comprar edifícios corporativos no Brasil todo, apresentados pelo Departamento de Patrimônio do banco. Pelos estudos do Departamento de Patrimônio, ele vai autorizar ou não vai autorizar essa compra. Tá certo? A compra da casa dele, vai ele com a mulher, com os filhos. Não tem saída. O Departamento de Patrimônio dele não vai vender, em hipótese nenhuma, um imóvel que ele não for lá com a mulher e com os filhos. Isso para o imóvel para residir, o imóvel de lazer, o imóvel no exterior, seja lá onde for. Ele vai de mão dada com a família comprar o imóvel dele. Por quê? Porque isto é ligado umbilicalmente à família. O imóvel é ligado umbilicalmente, é o seu ninho. É o seu ninho. Então, o que eu vejo nessas mutações todas é um crescimento da categoria, uma valorização da categoria feito pelas empresas e pelos próprios corretores. Nós temos que nos alinhar que o próprio Cresce, fazendo o seu papel, ele também ajuda, ele também normatiza, ele também acrescenta. E, então, essas transformações, desde o fichário a tudo que nós estamos vendo aqui hoje, a gente vê o crescimento das nossas empresas e o reconhecimento das nossas empresas. Eu posso te dizer, eu vou te dar um dado que é muito interessante, que nessa pandemia, as empresas com marca, eu estou falando pela nossa empresa, mas eu acho que deve acontecer parecido com as empresas outras aqui representadas, o crescimento de leads pelo nosso site é maior do que dos portais imobiliários. É maior, e o cliente que entra, o lead que entra pelo site é de muito melhor qualidade do que dos portais imobiliários. Agora, você me pergunta, os portais imobiliários são importantes? Óbvio que são importantes. Óbvio que são importantes. Lógico que eles representam, têm uma representação moderna e uma participação ativa no nosso mercado. Mas é muito curioso que nós fazemos um acompanhamento diário e semanal, medindo essas métricas. O crescimento de leads pelo site é muito maior do que pelos portais. E como é que se lê isso? Se lê pelo reconhecimento da marca, né? É o reconhecimento da marca que traduz esse resultado, é a nossa leitura. Então, eu acho que a nossa profissão, ela nos últimos anos, ela cresceu muito em qualidade e representatividade. Eu ainda sou do tempo que muita gente tinha vergonha de ser corretor de imóveis, que quem era não gostava de dizer quem era corretor de imóveis. E nós, hoje, o que acontece? A gama de profissionais altamente qualificados, desde de advogados, de engenheiros, de arquitetos, de todas as profissões que preferem, conheceram a profissão de imóveis e abraçaram essa profissão nas suas vidas. E, então, respondendo e concluindo a sua pergunta, eu não enxergo, em hipótese nenhuma, a diminuição, nem a eliminação da profissão, nem o desprestígio e nem a diminuição dela.
ela é cada dia mais relevante na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Obrigado, Álvaro, pela contribuição. Deixa eu só fazer aqui uma observação, senhor Elbio. Eu comentei aqui sobre o fichário de papel. Eu tenho certeza que dos 4, provavelmente o senhor é o único que não conhece, que não viveu essa época, né? Não se lembra dessa época porque veio antes, veio depois, com certeza. Mas depois eu te explico um pouquinho essa questão do fichário, como é que é, tá bom? A palavra é contigo, Marcos. Lembrando aí da gente tentar também, além da questão da desintermediação e da eliminação do intermediário, também abordar a provocação sobre os modelos de negócio, esses novos modelos de negócio que estão surgindo, e se o nosso modelo atual ele apresenta algum desgaste, até emendando perguntas que o público está colocando aqui, o Renato Barbara colocou, será que alguns modelos, será que a gente tende a seguir esses modelos de alguns mercados mais maduros, como nos Estados Unidos, que faz uma divisão entre comprador e vendedor, ou talvez a gente vai seguir esse caminho de plataformas novas que estão surgindo, as imobiliárias vão virar uma plataforma, enfim, a gente abordar também um pouquinho dessa provocação sobre modelos de negócios. Marcos, contigo. Então, essa é uma questão que a gente estudou bastante, né? Nós fomos aí em vários eventos mundiais de corretores e também visitamos vários mercados maduros nos Estados Unidos, na Europa, África do Sul, Austrália, países mais avançados do que o Brasil, né? Do ponto de vista de consolidação do mercado imobiliário, e até para entender um pouco o que estava acontecendo por lá e tentar estabelecer paralelos com relação ao Brasil. E em nenhum deles, a desintermediação imobiliária, um volume grande de transações sem a figura do corretor. Até o próprio Airbnb tem corretores especializados em abrir, mostrar apartamento, etc. Então, a razão de mais de 6.000 tentativas feitas pelo mundo, que nós estudamos, terem fracassado, então foram diversas tentativas, né? Uma de desintermediação e fazer toda essa mecânica sem o corretor. A razão disso é que o bem mais precioso da vida, que tem um valor representativo na vida do comprador de imóveis, ele não quer fazer através de um aplicativo, ele não quer fazer através de um clique, né? Ele precisa de um assessoramento, e o papel do corretor nesse momento, da imobiliária, da marca, da confiança, da credibilidade, do know-how, do assessoramento, estar próximo ao cliente, entender o desejo dele, acompanhar é fundamental. Então, tem certas coisas que a máquina ela não substitui, né? A máquina, você jamais vai namorar com uma máquina. Se você for separar da sua mulher ou tiver um divórcio do seu marido, você não vai separar através de uma máquina, você vai precisar de um assessoramento de um advogado. Enfim, tem certas coisas que são relacionadas ao ser humano, e esse sentimento essa consultoria na hora de aquisição é muito importante, e essa é a principal razão. Então, o resumo da história é o seguinte: desintermediação não vai acontecer. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer, que já está acontecendo, basta olhar os países mais desenvolvidos do que o Brasil, a intermediação vai evoluir, e vai evoluir muito. E esse evento que está acontecendo agora está colocando uma necessidade de evoluir ainda mais rápido. O futuro do corretor de imóveis, ele vai precisar da informação na palma da mão dele. Então, quando a gente fala em transformação digital, na verdade, é o empoderamento do corretor e a imobiliária proporcionar ao corretor associado um banco de dados fartos de soluções, acessórios, inteligência de mercado, bancos de dados, soluções fáceis de interagir com os clientes, leads eficientes, muitos leads entrando na mão dos corretores certos. Então, esse é o papel, essa é a relação que eu realmente acredito. É o fortalecimento dessa relação entre a plataforma imobiliária, no caso, a imobiliária em si, ou uma rede de imobiliárias, que é o que a gente aposta, fazendo investimentos
que o indivíduo ou a pequena imobiliária não pode fazer, mas que vai facilitar e vai mudar muito a eficiência do corretor. Então, o corretor ele vai ganhar produtividade, ele vai prestar um serviço de melhor qualidade, ele vai estar fazendo um assessoramento ao seu cliente munido do quê? De algo que ele jamais poderia fazer sozinho. A gente vê nos Estados Unidos uma dificuldade muito grande do que eles chamam lá de Indian Brokers, que são as pequenas imobiliárias que andam sozinhas no mercado. Tem as boutiques que acabam... Tem espaço para todo mundo, naturalmente, mas 90% do mercado são de grandes marcas que se reúnem para poder prestar um serviço que, unidos, eles são mais fortes. Então, é uma união de escopo de trabalho com partilha de comissão. Então, de um lado, a imobiliária provê uma série de coisas que o corretor não conseguiria fazer sozinho ou seria muito caro, inviável, como, por exemplo, hoje a gente tem uma quantidade, o tal do fichário que você falou, que ele é todo eletrônico naturalmente, né? É uma quantidade gigante de mais de 140 mil imóveis com todas as informações só no mercado secundário. Tem mais 100 mil no mercado primário de imóveis a vender na palma da mão do corretor com todas as informações. Ele leva a imobiliária no celular dele. Então, isso é algo que é muito relevante porque traz uma eficiência inimaginável para o cliente, para o corretor que trabalha o cliente, porque o corretor que sabe trabalhar o cliente comprador, ele não perde venda se ele tiver acoplado a uma grande marca, uma grande plataforma, porque ele tem a prateleira segmentada na mão dele e ele vai encontrar o produto que melhor serve para aquele cliente. Se você conseguir, além de ter os imóveis, também ter o cliente certo e conectar com esse corretor e der o match correto, que é o papel que a gente tem que fazer como imobiliária, tirar todas as fricções do caminho dos corretores associados e deixar ele fazer o papel que é o mais importante, que é o papel do artilheiro. É o papel de quem sabe chutar para gol e não perde gol na pequena área. Então, a gente tem que prover todas as soluções, todas as ferramentas, facilitar a vida e cobrar justamente que essa união que começa junto, termine junto. Porque essa questão do relacionamento entre o corretor associado e a imobiliária é um ganha-ganha. Mas é importante que os sócios na vida, né, na hora que falam, olha, nós vamos fazer, eu vou ficar com metade da comissão, você vai ficar com outra metade da comissão. Começa junto, termina junto. E isso vai se renovando, vai sendo uma relação de lealdade cada vez maior por união de interesses e união de escopo de trabalho em cima de ética, porque todos aqueles que andam, né, dentro de uma ética de relacionamento e de cultivar essa relação bastante próspera, acabam prosperando, acabam sempre crescendo e se destacando no mercado. Esse é o grande caminho, a grande receita, é o grande segredo de todo profissional bem-sucedido. Caminhar bem, fortemente e valorizar as relações que são feitas. E hoje, ninguém faz nada sozinho. Então, se há um tipo de desintermediação, é o lobo solitário. O lobo solitário dificilmente vai sobreviver. Aqueles que se aglutinarem em grupos de trabalho, buscando eficiência, em direção ao comprador final, esses vão prosperar e esses vão estar andando cada vez mais fortalecidos e cada vez mais eficientes, tendo mais tempo para si e proporcionando mais eficiência no trabalho de intermediação, que é indispensável, que é necessário, é desejado e certamente é uma das engrenagens mais preciosas que existe na habitação e no mercado imobiliário brasileiro, que é o papel do corretor e da imobiliária. Obrigado, Marcos. Olha que bacana. As visões aí se complementando, o Álvaro indo na esteira do que o Álvaro falou, a visita é importante na compra do seu bem mais precioso, em regra, que é o imóvel, mas também a gente precisa melhorar a jornada, deixá-la mais eficiente. Então, é razoável a gente falar que o cliente que quer comprar um imóvel, ele precisa visitá-lo, mas também é razoável que ele não queira visitar mais 50, 40 ou 30 imóveis. Ele precisa de uma jornada mais eficiente, que o corretor exerça o verdadeiro papel de consultor dele, trazendo mais eficiência nessa jornada e ele visitando menos imóveis, aproveitando melhor o tempo de todos. Tanto quem está
comprando, vendendo, como também de quem está intermediando. Muito legal as duas visões. Deixa eu aproveitar aqui para abrir. Eu estava conversando aqui com o Cláudio e com o Nelson. A gente vai abrir uma terceira rodada aqui, que são para as perguntas. A gente está recebendo muitas perguntas. Na medida do possível, eu vou incluindo elas aqui. E a gente vai abrir para uma terceira rodada que vai ser para fazer as perguntas. Então, ao público, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tanto no chat, como também no botãozinho de perguntas e respostas aqui da nossa ferramenta de videoconferência. Cláudio, contigo agora. Vamos lá, meu amigo. Bom, beleza. Obviamente, a minha posição é a mesma do Álvaro e do Marcos, né? Eles estão cobertos de razão, então eu vou colocar só pontos que eles não colocaram, né? Reforço que eu não acredito no modelo de mercado imobiliário sem o corretor, não acredito. Reforço também o que o Marcos colocou, quando a gente olha para mercados mais maduros. Eu tive num evento há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, e nesse evento mostraram uma pesquisa onde 70% dos usuários de ferramentas do mercado imobiliário dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália queriam a presença de um corretor durante o processo de escolha do seu imóvel. Então, mesmo em mercados extremamente consolidados e maduros como esse que eu acabei de colocar, que tem ferramentas que se propõem, inclusive, a fazer a desintermediação, mesmo nesses mercados, você tem a opção de usar um consultor, um corretor, um especialista do mercado imobiliário, com o nome que a gente queira dar. Então, eu não acredito também no modelo sem o corretor. Eu lembro que o imóvel, né, também colocando um ponto diferente do que os outros já colocaram, mas reforçando, o imóvel é igual uma impressão digital. Você não tem dois imóveis iguais, né? Você pode chegar num prédio e falar, olha, você tem 400 apartamentos, todos de 2 quartos, com 100 metros quadrados. Primeiro andar é diferente do segundo andar, a frente é diferente de fundos, sol da tarde é diferente do sol da manhã, o que está em cima da piscina é diferente do que está em cima do jardim. Então, o especialista, o corretor, ele é necessário para também explicar para o cliente o que é a diferença de um apartamento para outro, de uma localização para outra, de uma vista para outra. Então, obviamente que essa decisão, como sendo uma decisão mais importante da vida da pessoa economicamente ativa, não tenha dúvida que ele vai se sentir sempre muito mais seguro em estar falando com um especialista que possa auxiliá-lo nessa tomada de decisão. Pegando também um gancho do trabalho que hoje a imobiliária precisa fazer, ajudando ainda mais o corretor, no caso da Brasil Brokers, tanto na Biara quanto na Brasil Brokers e nas outras operações que a gente tem na locação, a gente tem investido muito no MQL, que é o tratamento do lead, o aquecimento do lead, para entregar para o corretor o trabalho melhor para ele ir lá e fazer o gol. Usando a mesma analogia que o Marcos usou, né? O corretor, ele é o artilheiro, ele é aquele cara que vai chegar para matar a jogada, né? Para matar e fazer o gol. Então, hoje, o que a gente tem feito também, fortalecendo ainda mais o papel das imobiliárias, o papel dos investimentos que a gente pode fazer para melhorar o trabalho do corretor, melhorar a assertividade e, consequentemente, fazer com que ele foque mais naquilo que ele efetivamente faz a diferença, que é o conhecimento do produto, é o conhecimento da localização, é o conhecimento daquele ativo que ele está vendendo. E aí, por último, só para complementar também a minha visão, é que a tecnologia, né, como o Marco e o Álvaro falaram, é ferramenta, né? Eu acho que o corretor, ele sim tem que se qualificar. O corretor, como todos os outros profissionais de todas as outras indústrias, ele precisa estar melhor qualificado, ele precisa saber usar as melhores ferramentas. As ferramentas que a gente tem hoje para o mercado imobiliário são ferramentas que se usam no varejo, se usam no transporte, se usam na alimentação. Então, precisam sim, todos nós, imobiliários e corretores, estar melhor qualificados, entender melhor como funcionam essas ferramentas para utilizá-las. Mas, de novo, a ferramenta, a tecnologia é meio. E ela não funciona, ela não tem efetividade nenhuma se não tiver um profissional qualificado utilizando essa ferramenta, utilizando essa informação e essa tecnologia para melhor atender quem mais importa nessa conversa toda, que é o cliente, que é aquele cara que está comprando o imóvel ou que está vendendo o imóvel. Então, não tenho dúvida
que o corretor ele vai sempre existir de uma forma diferente, melhor qualificado, com mais informação e com mais ferramenta, mas sempre vai existir. Obrigado, Cláudio. Senhor Elbio. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu te explico o que é o fichário de papel, tá bom, seu Elbio? Vamos lá. Elbio, eu quero entrar na sua defesa, posso? Eu também trabalhei no fichário de papel, viu? Você que é novo de mercado. Você é novinho de mercado, eu trabalhei muito no fichário de papel também. Pois é. Não sei se alguém lembra um slogan, Veloso de Castro e seus sobrados maravilhosos. Isso era de 1960, 67. Era o produto que se vendia. Era produto que se vendia. Era um produto que, vamos a decir, o líder era a Clineo Rocha. Da frente de Clineo Rocha estava Gilberto Nascimento. Tinha outras empresas, Guisardi, ou seja, tinha... Mas olha como que era o sistema. E você vai comparar com o sistema de hoje. E é o que nós precisamos voltar a fazer. A relevância que tinha a imobiliária no processo. Isto, para todas as empresas da rede, é muito importante. A relevância dentro da região, dentro do bairro, dentro da... É a marca da imobiliária, que Álvaro falou muito bem há pouco. Ou seja, a marca da imobiliária não precisa ser uma marca nacional ou regional, precisa ser uma marca do bairro, forte. Então, esta força da marca é importante. Outro ponto importante, quando a Clineo Rocha entregava a um cliente, saía uma papeleta com 3 vias. Aquela papeleta era uma para o corretor, outra para o gerente e outra para a empresa. E tinha um follow-up do que ia acontecer. Isso era o modelo de trabalho. Então, os tempos modernos e a tecnologia nos ajudaram muito, nos deram muita agilidade, entram muitos leads, mas possivelmente o olhar atento em cima dos leads era muito maior naquela época que o que é hoje. Então, as empresas hoje podem fortificar a sua presença usando a marca da rede Secovi nas regiões e usando a força dentro do bairro e o controle sobre o que é feito com aquele atendimento. Este é o ponto que não mudou, como o Álvaro falou. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma empresa com 140.000 corretores. Vou falar de novo, porque parece 140.000 corretores. Se chama Keller Williams. A Keller Williams é uma universidade, é um treinamento permanente, é aulas e aulas e aulas, não é, Álvaro? Ou seja, você deve ter visitado lá, ou seja, é uma escola, tá certo? Ou seja, então, isto é o nosso negócio. E outra coisa que os americanos fazem lindo, 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 são parcerias. Eles são parceiros. Ninguém está preocupado em ganhar 100% de coisa nenhuma. Estão todos preocupados em ganhar, ganhar e ganhar. É muito mais fácil ganhar que esperar ganhar 100%. É valorizar as nossas marcas. Esta é uma oportunidade que nós temos. Olha aqui, com este grupo que está hoje aqui presente, juntando todas estas forças, junto com os 400 e mais participantes da nossa rede, isto que vale. Isto é a força, isso que o cliente quer. O cliente quer atendimento. Obrigado, senhor Elbio. Pessoal, eu vou fazer uma perguntinha aqui, mas fiquem à vontade para fazer a pergunta. Estou vendo muitas perguntas no chat, vi que muitas pessoas já responderam nessa interação nossa, muitas perguntas já foram respondidas. Agora tem uma perguntinha aqui que está aqui em bastantes, tem uma perguntinha que está em bastantes respostas. Oi, Nelson, você quer falar alguma coisa? Só vou te cortar um pouquinho, porque eu acho que isso aqui merece ser lido para todos que estão aí, inclusive para os nossos palestrantes. Está escrito assim: por favor, tragam essas lendas todo mês para conversarem online. Muito legal para o setor. Parabéns, Secovi. Não, é parabéns para vocês que aceitaram estar aqui
conosco, trazendo esse conhecimento. Então, eu não podia te deixar, Ricardo, de ler essa mensagem da Vivian Hanai. Obrigado, Vivian, pelo comentário e obrigado aos nossos amigos aqui, colegas do mercado, que se dedicaram, doaram o tempo deles para estar aqui conosco. Desculpa te cortar, mas eu não podia deixar de ler isso. Muito obrigado, Não, Vivian. Muita gentileza. Obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Vamos lá. Nelson, também vê aí, se tiver mais alguma perguntinha que você achar pertinente, manda bala. Tem uma lista enorme, eu estou tentando ler todas aqui. Eu vou tentar condensar. Tem uma aqui que está em várias perguntas. Ela consiste no seguinte: o que vocês acham, o que vocês acreditam que é esse perfil, o que vocês esperam do corretor de imóveis? Qual é o perfil do corretor de imóveis? Que tipo de habilidade que esse corretor precisa nessa era da informação, nessas mudanças que a gente tem tido? E se tudo isso, todo esse contexto que está acontecendo da pandemia, dessa transformação digital acelerada, quais são essas habilidades e esse perfil do corretor que vocês esperam que a gente tem que ter daqui para frente? Vamos manter aqui a mesma ordem, só para não dar confusão. Álvaro. Microfone. Toda vez. Obrigado, Nelson. Veja bem, eu acho que pensando simples, nós já dissemos aqui. Nós já dissemos que todas essas ferramentas, elas vêm apoiar, dar munição para as nossas empresas e automaticamente para o corretor. O que nós desejamos do corretor é que ele seja atento, curioso, sedutor e estudioso. É isso. Nós somos um prestador de serviço que, como o Marcos colocou, na hora de uma separação você precisa de um advogado, que não tem jeito de você não ter um advogado. Na hora que você precisa de um médico, você precisa de um médico. Está falando-se muito em telemedicina, mas a telemedicina até um determinado momento, no outro momento ele precisa vir te escutar o peito, te escutar o pulmão. Enfim, e todos os profissionais liberais, o que eles precisam ter é a retaguarda que as empresas têm que municiar a eles, mas ele tem que ser um interessado pela profissão. Ele tem que gostar de gente. Ele tem que ser curioso. Curioso em quê? Em saber tudo o que está acontecendo. O consumidor, o cliente, ele não quer informação por algoritmos. Ele quer informação pelo que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, o que está acontecendo hoje, né? Esta moda dos algoritmos, ela é muito boa, na minha opinião, para pôr uma nuvem, né? Porque o algoritmo não valoriza a árvore, mas o corretor sabe fazer a árvore do terreno valer, né? O algoritmo não valoriza o recuo com mais 2 metros, com mais 5 metros ou com mais 10 metros. Mas o corretor sabe valorizar esse recuo e assessorar o cliente dele. Então, eu penso sempre que você precisa ser um interessado, um estudioso, um curioso e ter prazer em servir. Porque é sempre pensando simples que você escolhe, você encontra as melhores soluções. As melhores soluções, na minha percepção, é sempre pensando simples. E o simples é o prazer em servir. E para servir bem, você precisa ter esses ingredientes. Agora, hoje, não há dúvida nenhuma que as empresas têm que municiar com toda a tecnologia, os corretores, com todas as ferramentas
que ele possa desenvolver um papel moderno, atual, mas isso não elimina essas credenciais e esses predicados que ele deve ter como um prestador de serviço. É isso que todo cliente está esperando de um corretor, de um assessor, de um orientador, de um subsidiador de situações comparativas que vão dar para ele o conforto para tomar uma decisão. Pensa simples, dá certo. É a minha visão. Obrigado, Álvaro. Pessoal, a gente tinha combinado aqui terminar às 19h30. Então, eu vou pedir agora que os palestrantes aí ocupem aí 2, 3 minutinhos cada um para a gente procurar seguir o horário. São muitas perguntas e, com certeza, isso aqui está com cheiro de chamar aí uma segunda live para a gente continuar com todas essas dúvidas e com esse público aqui também que está nos acompanhando. Marcos, contigo. Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? O que esperar do perfil desse profissional frente às maiores exigências do consumidor atual, né? O consumidor atual, o comprador de imóvel, ele definitivamente não vai aceitar mais uma jornada ineficiente e dolorosa. Eu acho que esse é um dado do problema. O corretor que permanece no mercado, ele tem que se adaptar aos novos momentos, porque o comprador ele já se acostumou com um grau de eficiência em outras atividades do dia a dia muito superior ao que se fazia antes. Mas até que ponto, né, é necessário tanta mudança? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. É evidente que quando a gente fala em investimentos pesados na transformação digital, é para empoderar os corretores de terem todas as facilidades para prestar um melhor serviço, para prestar um melhor atendimento aos seus clientes. É disso que nós estamos falando. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que não tem uma mudança do perfil o corretor, ele não vai precisar ser um especialista digital, né? Eu tenho parentes na família com 80 e poucos anos que estão participando de live, estão usando o WhatsApp, estão fazendo uma série de atividades que não se imaginava fazer antigamente, né? E se adaptam facilmente porque as ferramentas são simples e acabam incorporando no dia a dia. Então, o que eu acho fundamental, e isso é um recado muito grande que a gente está vendo nessa questão da comunicação global, na velocidade da informação. Acontece um negócio lá em Minneapolis de um policial que faz uma bobagem lá. Parece que aconteceu aqui do lado. As coisas estão muito conectadas. E eu acho que o grande recado, da mesma forma que a internet ela é feroz por um lado, ela é muito eficiente por outro. Eu acho que a grande mensagem que está nas entrelinhas se resume numa palavra, que é a verdade, a ética, né? O consumidor ele quer confiar, ele quer uma relação onde ele tenha, do outro lado, um consultor que ele possa ter confiança naquela relação. Então, eu aprendi durante a minha vida e toda a cultura da companhia, da educação profissional, eu aprendi que reputação na vida é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E eu acho que o que está por trás da marca que a gente representa é justamente uma reputação que a gente tem que está cultivando a todo momento, né? A gente tem que valorizar demais. Eu acho que esse é o maior patrimônio que uma marca traz, é o que ela representa. E o que uma marca traz? No caso nosso da Lopes, que tem a felicidade de ser um coração, que é gregária, a gente procura levar à marca aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, atender o comprador com eficiência, com eficácia, mas, sobretudo, com a verdade, sendo muito ético nas relações, é fundamental para que você conquiste a confiança dele e que você faça uma trajetória repleta de muitas vendas e sucesso. Eu acho que o que muda no dia a dia é que nós, como profissionais, temos que adaptar
aos novos tempos. E mais do que nunca, a transparência das informações que esses meios digitais proporcionam, a quantidade de informações que esses meios digitais obrigam as pessoas a terem um compromisso maior com a verdade, com os fundamentos, com um cultivo da confiança, da relação dos corretores associados, imobiliárias, vice-versa, em pró de quem? Em pró do comprador, em pró daquele nosso cliente. De um lado tem os proprietários de imóveis, os incorporadores, de outros os compradores. O corretor está no meio, fazendo a intermediação dessas duas pontas. Este papel de intermediação ele só funciona se houver a relação de confiança conectando as duas partes. Então, acho que esse fundamento ele não pode ser abandonado e esse fundamento ele tem que estar intrínseco no dia a dia do trabalho dos corretores e é para isso que nós estamos trabalhando, acordamos todo dia procurando fazer algo melhor para poder cultivar isso que vai ser o reflexo das gerações futuras que vêm dentro de uma companhia que pretende se perpetuar. Hoje nós temos aí em torno de 27 mil acionistas na empresa, que ela é cotada em bolsa. Então, é uma empresa que tem muitos acionistas que, evidentemente, acreditam e confiam justamente no trabalho de quem? No fim da linha, nada mais é do que as pessoas que estão dentro dela, que são os corretores associados e os funcionários que proporcionam um trabalho adequado dessa turma. Então, vamos aí cultivar essa relação para que seja cada vez mais sadia. Obrigado, Marcos, pela participação. Cláudio, contigo. Então, pegando o gancho, né, até para tentar ser complementar ao que o Álvaro e o Marcos colocaram muito bem, eu acho que a gente precisa lembrar o tempo todo que a venda é consequência de um bom atendimento, né? Então, o corretor que tiver a capacidade de se atualizar, não só em termos de informação, em termos de ferramenta, mas em termos também de conhecimento, para que ele possa prestar um bom serviço, né? Como o Marcos e o Álvaro falou, a gente vive hoje uma era da informação, onde a informação está disponível para o bem e para o mal a todos, né? Muita informação falsa, muita informação que não leva nada a lugar nenhum, e a gente precisa, sim, que os nossos profissionais, por estarem envolvidos, como a gente já falou aqui várias vezes na live de hoje, na maior decisão da vida das pessoas, a gente tem que lembrar que a pessoa que está comprando imóvel, está vendendo imóvel, ou ela está casando e precisa de um imóvel maior, ela está separando e precisa de um imóvel menor, ou a família está crescendo, ele precisa de um imóvel maior, ou os filhos estão indo embora de casa, ele precisa de um imóvel melhor. Então, tem um envolvimento da vida social e da vida da pessoa muito importante que está dentro desse processo de compra ou de venda do imóvel. Então, consequentemente, o nosso corretor precisa estar com a informação na ponta da língua e eu queria resumir a forma que eu acredito que o corretor precisa estar preparado para esse futuro como um assessor hoje financeiro ou um gerente de banco, né? Quando você sabe que você vai receber um determinado valor, antes de você receber o valor, você vai buscar o aconselhamento de um assessor financeiro ou de um gerente de banco para saber aonde você deve melhor colocar aquele dinheiro, que tipo de investimento eu boto na poupança, eu boto em ações, eu boto num fundo imobiliário. Assim tem que ser o nosso trabalho de intermediação imobiliária. Antes da pessoa entender qual vai ser o imóvel, o que ela vai comprar, se ela deve financiar, se ela deve pagar à vista, se ela deve alugar e depois comprar, ou se ela deve comprar para alugar, para fazer o investimento, que ela consulte um especialista do mercado imobiliário, que somos nós, que somos nossos corretores, para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, a qualificação, a informação e o entendimento do uso dessas ferramentas, como eu já falei aqui, a ferramenta é meio, não é fim, efetivamente vai fazer com que o corretor seja ainda mais relevante nessa que é a decisão mais importante da vida da pessoa, que é a compra do imóvel. Obrigado, Cláudio. Senhor Elbio. Bom, tenho uma boa notícia para todos nós. As gerações Y, C,
que están ligadísimas en tecnología, ellos tienen una grande vantagem para nós. Son inseguros. Vou repetir, eles são inseguros. Eles precisam de um profissional capacitado, experiente, ao lado dele, que apoie a cabecinha no ombro do profissional e confie para fazer o cheque antigamente, agora mandar uma tese, não é? Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, senhor. Nelson, contigo a palavra. Eu estava aqui ouvindo e lendo todas as mensagens e me veio na cabeça o seguinte: quando a prosa e a companhia é boa, o tempo voa. Inacreditável que já se passaram 90 minutos e eu estou aqui como se fosse os primeiros 5, cheio de energia, cheio de aprendizado, ouvindo algo assim maravilhoso dessa live. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, né, Cláudio, Ricardo e os amigos palestrantes. Vou dar só uns recadinhos. A nossa próxima live será no dia 18, porque dia 11, na próxima quinta, é um feriado. Nós ficamos na dúvida e resolvemos passá-la para dia 18. Dia 18, nós teremos uma live que vai trazer um pouco sobre o cenário econômico e o protocolo de retomada do mercado imobiliário. Para isso, nós teremos conosco o senhor Basílio Jafé, presidente do Secov, e o senhor Guilherme Ávila, que ele é o responsável pela área de mercado imobiliário da XP. Mais uma vez, Cláudio, a vontade é de continuar essa conversa, porque é ímpar, e espero que os nossos palestrantes aceitem um novo convite em breve, para que a gente possa estender esse papo tão bom. E, de fato, essa união que foi gerada aqui, eu fiquei arrepiado quando vi bater 480 pessoas nessa live, e essas pessoas escrevendo, elogiando, agradecendo o conhecimento passado. Isso isso arrepia para quem está como eu há 40 anos nesse mercado. Companheiro Elbio de muitos anos, Lopes, desde a época que eu estava na Lubeca, o Álvaro também, e a gente vê que quando nós nos unimos, como foi dito aqui, nós somos muito mais fortes e como diz meu amigo Ricardo, tem muito dinheiro sobre a mesa para a gente poder faturar, né? A união nossa aqui é muito mais importante do que o lobo solitário que foi criado. Então, meus amigos e companheiros de mercado, os palestrantes ilustres, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por estarem aqui. Cláudio, Ricardo, companheiros de live, muito obrigado por tudo isso. Os 480 participantes, sem palavras para agradecer. É palmas mesmo, né, Cláudio? É palmas para todos. Estamos aqui imbuídos de trazer a todos muito conhecimento e muita energia para a gente passar para isso. Eu recebi aqui em off agora que amanhã as concessionárias e alguns escritórios já foram liberados. Então, muito provavelmente, no começo da semana, nós vamos poder voltar já a trabalhar. O Secov, com certeza, vai disponibilizar essa informação a toda a comunidade. Pessoal, boa noite, obrigado. Foi um show. Foi um show. Muito obrigado. Obrigado.